brasileiro está impedido de entrar em Portugal? E aí, e o Brasil foi impedido, está barrado para entrar na Europa? E essa história de algoritmo, essa história de usar título de vídeo e dentro do conteúdo abordar outro assunto? Deportação ou ser barrado? Que história é essa? Vamos comentar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vamos entender sobre as polêmicas que estão causando o meu penúltimo vídeo aí sobre deportação de uma brasileira que foi interpretada de várias formas. Então chega junto, vem comigo, sobe a vinheta e vamos entender este imbróglio. Pessoal, como vocês vão entendendo, vocês vêm vendo aí a pressão da mídia ultimamente. O assunto deportação, acho que cada vez mais ele toma proporção ou toma alguns significados ou ele gera várias interpretações. Assunto deportação ou assunto ser barrado aqui em Portugal, brasileiros. Vocês viram aí que devido à calamidade pública, a calamidade sanitária que está acontecendo no Brasil, em alguns países, mas em todos, né? Mas no Brasil ultimamente está muita evidência porque é o primeiro lugar em infectados, né? Aqui em Portugal fala infectados. Então tava todo mundo aguardando uma lista aí de que a Europa proibiria alguns países de entrar em seus países, né? E o pessoal estava ansioso porque um dos questionamentos era o Brasil, se o Brasil seria impedido, os brasileiros seriam impedidos de vir para Portugal ou vir para qualquer país da Europa. E parece que tinha saído uma lista aí, mas ela não estava 100% atualizada. E as pessoas estavam causando muita repercussão nesse assunto e a mídia estava fazendo uma pressão muito grande quanto a isso. Eu acho que eu não tenho muito para falar. Eu acho que é só uma simples opinião, um simples ponto de vista. Eu acho que Portugal é um país democrático. O governo está fazendo o melhor para preservar o seu povo. Eu acho que ele não está errado, assim como vários outros países. Mas não criem pânico. Acho que é uma coisa temporária, é uma coisa preventiva. Acho que todos os países estão tomando as suas cautelas. E acho que Portugal e a Europa em geral não seria. Mas como a gente conhece, como a gente sabe um pouco, acho que todo país é soberano sobre as suas leis e sobre as suas decisões. Acho que é porque Portugal não vai querer o Brasil por enquanto aqui, com razão, com sensatez, que, por exemplo, a França, a Suíça, a Bélgica, não sei, enfim. Acho que como eu li na reportagem, como eu vi algumas pessoas falando, alguns especialistas, acho que todo país é soberano nas suas leis, ele decide o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para a sua nação. Se caso confirme a lista e o Brasil seja impedido, digamos, temporariamente, de entrar na Europa, eu acho que é uma preservação, eu acho que é uma decisão cautelosa, mas que, enfim, o que a gente tem que entender é que os governos estão fazendo o melhor que podem para preservar o seu país e automaticamente preservar o seu povo, beleza? Mas, aproveitando que eu dei essa deixa, aproveitando que eu falei sobre esse nichozinho pequeno, que eu não vou entrar muito nesse detalhe aí, sobre países que serão proibidos de entrar na Europa, e um desses países saiu na lista temporária, saiu numa lista aí que o Brasil era um desses países que não vão poder entrar na Europa por enquanto. A gente não sabe, isso pode mudar a qualquer momento. Como eu falei para vocês, cada país tem as suas leis, ele tem as suas decisões, eles vão tomar o melhor possível. Enfim, existe jogo político por aí, é todo um jogo político, é tudo voltado para dentro da economia do país, então eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou especialista em economia nem especialista em política. Porém, eu vou falar sobre um assunto que eu abordei no meu vídeo, que era deportação, e que as pessoas tiveram acesso ao meu vídeo, alguns grupos no Brasil, e estava se gerando muita polêmica sobre o tema do meu vídeo, que eu falava deportação, e dentro do vídeo eu entrevistava uma brasileira que foi barrada, foi impedida de entrar em Portugal. E as pessoas questionaram que o meu vídeo estava com um título enganoso, e que, na verdade, a pessoa quando chega num país e ela é impedida, ou seja, ela é barrada no aeroporto e é mandada de volta para o teu país, ela é convidada a voltar, não é uma deportação. É claro, gente, que eu entendo, é claro que eu sei que não é uma deportação.
Eu já vi, já li sobre isso. Deportação é diferente de ser barrado. Ser barrado é quando você chega em um determinado lugar, você chega em um determinado país, você chega em um determinado local e você não tem autorização para entrar, então você volta por algum motivo. Isso é ser barrado. Deportado é quando você está dentro de um país, ou seja, você já entrou dentro de um país que você não estava com sua autorização correta, mas mesmo assim você entrou e você permanece nesse país usando o termo ilegal e por algum motivo, por alguma razão, você é barrado por uma autoridade do local, ou você comete algum crime, você comete algum erro, você comete alguma fraude, e você é parado, você vai para a mão da justiça, e esse país investiga e descobre que você não é um cidadão daquele país, e além de você não ser um cidadão daquele país, você está ali irregular, ilegal. Irregular é uma coisa, legal é outra. Então eu sei que isso... E aí você é preso e você é convidado, você é expulso desse país. Então isso sim, aí você, pelas leis do país, você é deportado. Porém, acho que para você que assiste, para você que é acostumado a ver vídeos, vocês sabem que a gente que faz conteúdo para a internet, a gente trabalha, a gente procura, a gente começa a aprender que uma palavra muito interessante no YouTube chamada algoritmo, ou seja, palavra-chave. A gente que faz conteúdo precisa encontrar, e para você que é de marketing, deve saber muito bem disso, entender muito bem o que é isso. A gente precisa colocar nas chamadas, nos títulos de vídeo, palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras que as pessoas estão pesquisando na barra de pesquisa do Google e coloca lá uma palavra que vai levar, através daquela palavra, a vários assuntos relacionados àquela palavra. Isto, no YouTube, chama-se algoritmo. Você coloca uma palavra onde esta palavra seja chamativa, essa palavra tenha sentido, essa palavra seja forte na barra de ferramenta de pesquisas, é onde você deve procurar. Eu, por exemplo, às vezes eu uso o Google Trend. Para quem não conhece, é uma ferramenta que ele te dá temas, ele te dá sugestões de palavras-chave que são mais pesquisadas no momento. Ou seja, então eu vou fazer um título, eu vou lá e escolho uma palavra, escolho um título que tem a ver com o meu vídeo, ou eu escolho a palavra e a frase antes de eu fazer o meu conteúdo, ou seja, eu faço o conteúdo em cima da palavra-chave, em cima daquele algoritmo, e faço o meu conteúdo. O meu canal, justamente, eu estou me aprimorando para cada vez mais fazer conteúdos interessantes, cada vez mais fazer conteúdos que tenham sentido e que tenham relevância e que tenham importância para vocês e que gere algum desconforto, algum debate, enfim. Eu uso esta técnica para quem faz canal no YouTube, para quem já é fera e para quem tem um pouco de noção e um pouco de conhecimento. Veja, eu não sou especialista e não tenho tanto conhecimento. Eu procuro uma melhoria para que meus vídeos tenham melhores visualizações, para que meus vídeos tenham temas interessantes, para que vocês parem e assistam ele do começo ao fim. Então não, eu não uso títulos, eu não uso temas enganativos, eu não uso enganação. Eu uso apenas algoritmos, eu uso apenas palavras-chave e claro que eu tomo cuidado de que dentro do meu vídeo, o conteúdo do meu vídeo tem a ver com a palavra, tem a ver com o tema que eu usei no título. Por isso eu não faço vídeo enganando a ninguém. Vocês já conhecem, para quem me conhece e para quem não me conhece, está chegando agora, o meu canal se chama Viver a Real Portugal. O que é isso? É a realidade de um imigrante brasileiro e sim, nordestino, como você que fez um comentário aí no meu vídeo dizendo que nós nordestinos queremos entrar em Portugal e mamar na teta do governo, como se aqui fosse o Brasil, que era melhor a gente ir para os Estados Unidos. Não, eu não fui para os Estados Unidos porque eu não quis, porque eu não me interessei. Eu vim para Portugal como turista, porque o meu pensamento era como turista. Eu vim com as minhas reservas, eu vim com os meus hotéis, eu vim para uma lua de mel, porque eu tinha acabado de casar. E sim, se eu gostasse, se eu tivesse algo que me interessasse, eu poderia optar, e isto não é errado e não é crime, em permanecer uma temporada no país. Foi o que nós decidimos fazer. Nós viemos com um objetivo. Nós viemos conhecer Portugal. Uma vez, achando que era interessante, achando que tinha algo a agregar, que seria bacana, a gente arrumaria um trabalho e se legalizaria no país. Esta é uma forma da gente vir. Porque para você que não entende, para você que não sabe, e para você que faz seus comentários impertinentes e ofensivos, o Brasil e Portugal têm um acordo, e outros países também, acho que Cabo Verde, eu não me engano, mas tem um acordo onde, para que eu venha como turista, eu não preciso de um visto especial, eu preciso de uma documentação exigida pelo país,
E eu, para você que não entende, tenho a liberdade de tirar essa documentação e entrar no país. E quando for entrevistado pelo CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu posso apresentar documentação, minhas reservas em hotéis e meu roteiro turístico e o meu dinheiro exigido como reserva de turista e entrar no país, sem problema nenhum. O que meu vídeo aborda é a triste realidade da deportação ou de ser barrado. Volto uma vez a frisar para vocês, a pessoa que é deportada e uma pessoa que é barrada, o sentimento dela é o mesmo. Claro, existem suas exceções. Se eu cometo um crime e eu sou preso, expulso do país, eu não vou ter a mesma sensação de uma pessoa que vem como turista para Portugal e é mandada de volta. Claro que a sensação, claro que a consciência dela é outra. Porém, a devastação é a mesma. Ou seja, nós estamos falando de decepção, nós estamos falando das ciladas que a vida nos prega e das pessoas que conseguem dar a volta por cima. No caso dessa minha amiga, dessa brasileira Lili, que veio com o filho dela como turista, com toda a sua documentação em dia para turista, o CEF entendeu que ela não viria simplesmente para turista e resolveu mandar ela de volta. O CEF está errado, em nenhum momento eu estou falando que o CEF está errado. Em nenhum momento eu estou dizendo que o CEF tem que aceitar que as pessoas que entram no país venham como turista e estão pretendendo morar no país e que eles consigam captar esse desejo além do turismo e eles digam, não, você não vai entrar no meu país. Eu não estou dizendo que o CEF está errado. Qualquer país tem o direito de barrar quem ele achar que deve barrar. Porém, o que a gente questiona, o que a gente fala, que é dolorido, que é sofrido, é a forma de como é feito. E claro que nós entendemos que é um órgão, digamos, um órgão policial, um órgão que está ali para investigar várias coisas, principalmente evitar que coisas ruins entrem dentro do seu país e afetem o seu povo. Nós também entendemos, e eu não sou ignorante ao ponto de também entender. Então eu não estou aqui dizendo que o CEF está errado, eu não estou aqui dizendo que o CEF deve deixar todo mundo entrar da forma que querem. Não é isso, em nenhum momento eu abordei isso no meu vídeo, em nenhum momento eu estou dizendo isso no meu canal. O CEF tem todo o direito de barrar quem eles quiserem. Porém, a gente espera e vê que existem algumas melhorias e que o governo tem a intenção de que este fatídico momento, esse constrangedor momento, ou este momento que abala psicologicamente as pessoas, ele seja feito de uma forma mais humanizada, mais cuidado. Então, a gente vê, e eu li algumas coisas que o governo pretende e tenta fazer de todas as formas humanizar. É claro que eles são inspetores, eles são treinados, eles são um órgão, digamos que, é um órgão investigativo, então eles não vão chegar lá beijando no rosto de ninguém, abraçando, dando um coraçãozinho, dizendo, ô meu amor, você não pode entrar no nosso país e volta. Não, nós não estamos pedindo isso, mas que seja feito isso com mais cuidado, que seja feito isso sem tirar a dignidade da outra pessoa. Foi isso que eu abordei no meu vídeo e foi isso que eu quis relatar para as pessoas, uma história de superação. As pessoas se superam, independente de elas estarem erradas ou não. Pessoas que estão erradas se superam para o melhor. E pessoas que acontece o direito de entrar nesse país sem ser investigado, sem ser entrevistado. Ninguém está questionando nada disso. Portanto, a vocês que chegam no meu canal, a vocês que chegam nos meus vídeos e querem ofender as pessoas e ofender usando termos pejorativos, tudo bem que me chamar de nordestino não é ofensivo, mas o contexto e a forma com que se coloca isso pode ser ofensivo. Sim, eu sou nordestino com muito orgulho. Já falei para vocês, esse é o Viver a Real Portugal. Sou um imigrante nordestino, sim, com muito orgulho, brasileiro, mas eu tenho pensamentos, eu tenho ideologias, eu tenho discernimento do que é certo, do que é errado, e tenho discernimento para saber quando uma pessoa coloca uma frase tentando nos humilhar, porque é isso que essas pessoas têm. Não estou dizendo que são todos, estou dizendo que são uma minoria, e uma minoria que a gente olha porque essa minoria ela vem para machucar e ela vem para pisar. Então eu acho desnecessário chegar no canal e estar ofendendo as pessoas pejorativamente. Eu sei que muitas pessoas não querem imigrantes no país. Portanto, você não quer, mas o governo entende a importância que o imigrante tem economicamente no seu país. Então não é você que vai decidir, não é você que vai fazer o imigrante ir embora do país, só porque você acha que ele não deve estar aqui por causa do seu preconceito, por causa da sua xenofobia e por causa da sua ideologia burra. Então não é você que vai fazer isso, não é você que vai mudar isso. Você vai ter que encarar, você vai ter que respeitar mesmo não aceitando.
Portanto, você que é português, e eu estou dizendo, não aqueles que nos respeitam, que nos aceitam e que nos dão a possibilidade de dividir o espaço com eles. Qualquer estrangeiro também tem esse direito de entrar no Brasil e não deve ser discriminado, não deve ser desrespeitado nem achincalhado. E ele pode ir como um turista no Brasil e gostar do Brasil e querer criar uma história, criar uma vida. Portanto, ele vai procurar os meios de se legalizar neste país. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu não vejo nada de crime nisso. Porém, as pessoas gostam de criminalizar esse assunto, criminalizar esse tema e polemizar esse tema de uma forma negativa e não de uma forma positiva, de esclarecimento, de conhecimento e de empatia com o próximo. Então, o que é que falta na humanidade hoje em dia? Um pouco mais de empatia. Olhar para o outro e se colocar na situação do outro, ou no mínimo, não interferir e não palpitar com coisas negativas. Como diz o ditado do Brasil, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Portanto, é isso que eu queria falar para você, que está no meu vídeo, que está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar inscrito no meu canal. Muito obrigado a todas aquelas pessoas que compartilham e que comentam com sensatez, concordando ou discordando. O que importa é o respeito, e eu aceito que você discorde, eu aceito que você me faça pensar e raciocinar de forma diferente em determinados assuntos, mas eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha opinião própria e nós podemos compartilhar. Esse é o meu recado de hoje, eu espero que você tenha entendido. Não esquece, mais uma vez, Viver a Real Portugal. Me segue no Instagram, eu posto algumas coisas nos stories. Eu fui a um restaurante esses dias muito bacana aqui em Portugal, chamado Oxalá, e eu postei alguns stories lá no Instagram, você que me segue. E fica ligado no meu Instagram aí, Viver a Real Portugal. Teremos live aí, uma live muito interessante. Divulgarei a data correta. Farei uma live com um DJ brasileiro chamado Júnior Fox. Ele me convidou esses dias. Então virá novidade por aí. Meu canal é isso, está crescendo. Trazendo novidade, trazendo rotina e trazendo a vida real de um imigrante brasileiro e nordestino. Nunca neguei isso. Sou nordestino com muito orgulho. Não tenho vergonha nenhuma de ser nordestino. Tenho vergonha de ser mau caráter, de ser de mau índole e desrespeitar as pessoas. Isso eu teria vergonha. Um abraço para você. Viver a Real Portugal. Se inscreve, curte, comenta e compartilha forte. Esse veio para ficar. Um abraço para você. Desculpa, tô procurando play aqui. E até a próxima. Fui.